Como que eu faço para encontrar e contratar um advogado de confiança para mim? Olá, eu sou Leandro Provenzano, advogado aqui do canal Explicando Direito, o canal que traz diversas notícias e dicas do mundo jurídico para você ficar sabendo quais são os seus direitos e, principalmente, como juntar provas para lutar pelos seus direitos caso eles sejam desobedecidos. E o tema que eu trouxe para falar com vocês hoje é isso: como que você faz para poder encontrar um advogado de sua confiança para fazer essa contratação dos serviços? Antes de mais nada, eu acho importantíssimo que as pessoas tenham um advogado de confiança para assessorar em relação aos direitos e não só buscar um advogado quando ele já foi intimado para responder uma ação ou quando ele tem algum tipo de problema. A partir do momento que você tem um advogado de confiança, que você troca uma ideia sobre direitos, sobre deveres, você já vai ficando mais por dentro do que você deve fazer caso um direito seu seja desobedecido. Então você vai estar muito mais instruído para enfrentar uma situação adversa onde alguma empresa ou pessoa desobedeça o seu direito. Você vai ter então muito mais munição para poder então lutar pelo seu direito dentro do poder judiciário. E lógico que isso aí não vale só para advogado. É muito bom que você tenha um médico de sua confiança, um dentista de sua confiança para te orientar, um nutricionista que vai te informar como que você deve se alimentar melhor. Então, sempre que você puder se ver cercado de profissionais que possam te orientar para você conduzir a sua vida de uma forma melhor, você deve fazer isso na medida das suas possibilidades. E para encontrar um advogado de sua confiança, o primeiro passo é você pedir indicação para os seus amigos e parentes que você mais confia ou que mais tenham necessidade de ter um advogado. As pessoas que mais fizeram uso desse profissional, com certeza vão ter mais experiência para te indicar aquela pessoa que para eles é um bom advogado. E aí é importante eu falar aqui para você que há uma questão de conectividade entre o advogado e o cliente. Assim como você pode ter um certo tipo de empatia por uma pessoa mais do que por outra, também isso acontece quando você contrata um profissional da advocacia. Você vai ter um jeito de lidar diferente com cada tipo de pessoa. Então, há profissionais que são mais objetivos, tem profissionais que estimulam mais a pessoa a fazer acordo, outros que já vão mais para o litígio, outros que esclarecem, fazem questão de esclarecer para o seu cliente qual é a situação completa, ele dá um panorama global daquela situação da pessoa, outros já são mais pontuais, eles vão direto no foco do problema. Então, você vai ter que buscar ali um profissional que vai atender os seus anseios, as suas necessidades, de acordo com o seu perfil. E não é porque um advogado é diferente do outro que ele é melhor ou pior. Simplesmente eles têm um jeito de trabalhar um pouco diferente, assim como cada profissão. E aí, além dessa questão de bater o santo, de você saber se você tem ou não uma empatia com esse profissional, você também, lógico, você vai ter que ver a questão financeira, se aquele profissional está de acordo com a sua capacidade financeira. E aqui um ponto importante de ressaltar é que alguns profissionais, por exemplo, eles não cobram consulta, dependendo do modo como ela for feita e do tempo. Outros profissionais, já para você conversar com ele vai cobrar uma consulta, e isso há uma certa liberalidade entre os advogados para fazer esse tipo de cobrança de modo distinto. Assim como na relação contratual entre você e seu advogado, vão haver advogados que vão poder fazer aqueles contratos de risco, onde eles só vão ser remunerados a partir do momento em que você, cliente, ganhou algum benefício com aquela ação. Então, há diversas formas também do advogado realizar aquela cobrança perante o seu cliente. É aquele ditado popular de que tempo é dinheiro, isso aí vale muito para essa situação. Por exemplo, eu conheço vários advogados que estão começando a carreira há pouco tempo, que eles acabam não cobrando uma consulta daquela pessoa, ou faz uma consulta com valor mais módico, com valor mais baixo. E aí, normalmente, esse profissional, à medida que ele vai tendo menos tempo disponível para fazer esses atendimentos, ele começa então a cobrar. Então, não ache que um advogado que cobre ele está errado em relação àquele advogado que não cobra pela consulta ou aquele advogado que não faz um contrato de risco. A OAB, inclusive, determina que os advogados cobrem pelas consultas, cobrem para entrar com uma ação, ainda que haja um êxito ao final do processo. Então, não ache que é errado um advogado cobrar mais ou menos do que outro. Isso acontece de acordo com a lei do mercado. E como eu te disse, quanto menos tempo a gente tem para atender mais clientes, mais caro vai ficando essa cobrança da consulta e até mesmo os honorários contratuais, porque o tempo, como é escasso, a gente não consegue
atender toda a população que precisa, então a gente tem que valorar isso aí de alguma forma e acaba sendo sempre pelo dinheiro, pela contraprestação por esses serviços prestados, que normalmente ele vai ali graduar de acordo com a complexidade e principalmente o tempo em que ele vai ter que se dedicar àquela situação específica, que pode ser uma medida extrajudicial, administrativa ou até mesmo um processo judicial. Então não tem problema nenhum um advogado cobrar preço diferente de outro para fechar uma ação com determinado cliente. Agora, Leandro, eu não tenho esse parente, essa pessoa para me indicar um bom profissional. Como é que eu posso fazer para buscar, então, esse profissional? Primeira dica que eu te dou é você procurar na internet. Porque ali na internet tem aquelas classificações de aquelas pessoas, daquelas empresas que fornecem produtos e serviços, onde você vai conseguir encontrar alguns advogados e alguns escritórios de advocacia com várias avaliações. Então você lê as avaliações, veja o que cada cliente falou em relação àquele advogado, em relação àquele escritório, porque aí você aumenta a sua probabilidade de encontrar um profissional que vai te agradar e vai corresponder às suas expectativas. Se você não quiser usar a internet, se você não confia na internet para isso, você pode também ligar para a OAB. Falar, ó, eu preciso de um advogado para me atender numa determinada ação judicial que envolva, por exemplo, o direito do trabalho. Ela vai poder te indicar ali um profissional que atue nessa área ou que seja ali até mesmo membro de uma das suas comissões ali da OAB relacionada à matéria, no caso do exemplo, direito do trabalho. Então a OAB também pode indicar isso aí e não é raro quando isso acontece. Eu já recebi indicações da OAB, já recebi clientes também que chegaram até mim por meio da internet, onde tem ali o perfil profissional do escritório. Então todos esses meios você pode fazer uso para encontrar um profissional que lhe agrade, um profissional que seja da sua confiança, um profissional que também caiba no seu bolso. E aí, logicamente, com o passar do tempo ali, você fazendo aquele contato, fazendo aquela contratação desse advogado, com o tempo você vai ganhando mais confiança nesse profissional, ou até mesmo não. Você fala, ah, não, meu santo não bateu com o dele, o jeito de trabalhar é diferente, ele fala demais, ou ele fala pouco. Às vezes não bate essa combinação entre as partes e você vai acabar querendo procurar um outro profissional. Ou, como acontece na maioria das vezes, quando você vai ganhando a confiança naquele profissional aos poucos, até que você tenha ali uma confiança de 100% naquele profissional, que você então conta todos os seus segredos, você expõe tua realidade para que ele tenha mais elementos até para formar ali a sua tese de defesa ou a sua tese no processo judicial como um todo. E aí, no longo prazo, é o que sempre acontece aqui no escritório. Eu atendo uma infinidade de clientes, a maioria, a grande maioria volta, uma pequena parte não volta, que de certo não bateu o santo ou não precisou mais, a gente nem sabe por que alguns clientes não voltam, mas é sempre assim. É uma situação, é uma confiança que ela vai se aperfeiçoando, vai amadurecendo aos poucos com o passar dos anos. E o grande orgulho para nós, como advogado, é muitas vezes atender a família inteira daquela pessoa que era só um cliente no começo. Então essa pessoa que era cliente vai indicando um parente, vai indicando um amigo, e aí quando você vai ver, você está advogando para toda a família, você tem uma situação, um entendimento mais completo de como que funciona aquela família, o que até ajuda muitas vezes, em alguns casos envolvendo sucessão, por exemplo. Então é isso aí, é uma relação de confiança que vai sendo ali alimentada e crescendo aos poucos, amadurecendo, até que você tenha plena confiança naquele profissional que está ali. Então, os meios de você conseguir um advogado que seja da sua confiança é sempre esse. Uma indicação, é uma busca na internet, é uma busca dentro da OAB, e aí você vai fazendo esse mapeamento e vai vendo qual que é o profissional que ele atende da melhor maneira possível, beleza? Se você já encontrou um advogado pela internet, ou se você já passou por esse processo de ter que contratar um advogado, me explica como é que foi isso, deixando um comentário aqui abaixo. Agora, se você quiser me mandar uma outra mensagem ou sugerir um tema para eu trazer aqui para esse nosso bate-papo, eu peço para que você faça isso por meio das outras redes sociais, que eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, curta esse vídeo e compartilhe com aquela pessoa que você acha que pode estar nessa fase precisando contratar um advogado de confiança. Beleza? Grande abraço.